Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo jóia, tudo em ordem, tudo em paz. Hoje, sábado, 20 e poucos do mês de março de 2021. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um erro que eu cometi, uma informação que eu passei no canal e eu passei um tanto quanto errada. Hoje a gente vai retificar essa informação, tá? A gente vai trazer a informação correta, que foi uma coisa que acabou passando, né? Acabou passando aí dos meus conhecimentos. Toda a informação que eu trago para o canal, ou a informação de vivência, né? Que eu estou vivendo agora ou vivi na época do 180 do pai, ou é informação que eu colhi com pessoas de fontes que eu confio, que me dão informações, já se provaram que conhece muito de Fenemê e me passam informações corretas. Uma delas é o Leandro de Curitiba, o Renato aqui, a gente vai falar dele nesse vídeo, o Renato aqui de Canoas, o João Guilherme de Pratânia, o Francisco de Colina, o Maurício Pedroso de Catanduva, né, com o Sebastião Belmiro de Moraes Pedroso, grande arfeiro, né, junto com meu pai ali. Trabalhou muitos anos com arfa como motorista de arfeiro, depois montou oficina. Então são tudo pessoas que eu me espelho aí, colho informações, além de informações de manual, né, que eu comprei do Renato, manual de peças. O Ariovaldo da Master Diesel me forneceu muito material que eu escaneei. Comprei outros materiais, baixei outros catálogos, enfim, é tudo coisa que a gente vem pesquisando, né, por amor do caminhão. E hoje eu vou trazer uma informação para vocês, uma informação correta sobre esse carinha aqui, ó. Sobre esse cara aqui, sobre esse relógio, tá? Esse relógio é um relógio de RPM, rotações por minuto, tá? É o significado dessa sigla. Muita gente chama também de conta-giros, né? Conta os giros do motor. Então eu às vezes falo conta-giro, às vezes falo RPM. É um relógio que marca a rotação, quanto o motor está rodando por minuto, quantas voltas ele está dando por minuto, tá? Então essa é uma unidade que mede a rotação de tudo, tá? A rotação de todos os motores, né? No seu carro provavelmente tem um RPM lá, um marcador de rotação. Quanto mais você acelera, mais ele sobe. Nos caminhões, bem provável que tem. Os Fenemês não tem, né? Mas tem grande maioria dos caminhões tem. Hoje é um item dispensável aí, né? O pessoal não dirige mais de ouvido, né? Igual os arfeiros raiz. E mesmo que os arfeiros raiz gostam muito de um RPM, entendeu? Nos carros de competição não tem velocímetro. O principal, o aparelho, o relógio principal de um carro de corrida, de um carro de competição, é o RPM, tá? É a marcação das voltas do motor, tá? Então esse é o relógio principal nos carros de corrida. E hoje a gente vai falar do funcionamento desse equipamento aqui nos diversos caminhões, né? Nos caminhões antigos, nos caminhões menos antigos e nos atuais, nos eletrônicos, como que ele funciona. Hoje o vídeo vai ser sobre esse cara aqui, beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, vamos falar como funciona o RPM, tá? Vamos começar falando como funciona os RPMs de maneira geral. De maneira geral, o RPM ele funciona com um impulso elétrico, no caso dos mais modernos, vamos citar aí 112, 1935, Fiat 190 Turbo, a linha Mercedes, né? E linha Scania, os Volvo provavelmente também, tá? E os mais antigos, né? Se a gente pegar os
1313, 1113, né? Os caminhões lá atrás, mais antigos, eles funcionam a cabo, tá? Aqui atrás eles funcionam como se fosse um velocímetro. Eles vão ter aqui atrás uma entrada para cabo, certo? E uma entrada para o cabo, e eles funcionam com esse cabo girando, colhendo em alguma engrenagem do motor lá, colhendo e transmitindo através de um cabo. A maioria dos caminhões é impulso elétrico, tá? Impulso elétrico saindo do alternador. Então essas duas maneiras, ou a cabo nos muitos antigos, e nos médios aí, digamos nos anos 90, por impulso elétrico colhido do alternador. Os caminhões eletrônicos, eles já são, eles saem o impulso elétrico do alternador e vai para o módulo, e o módulo transmite pro painel, pro relógio, tá? Geralmente dessa maneira. Então, sempre colhido esse impulso elétrico do alternador, tá? Porque o alternador ele gira junto com o motor. Então, eles colhem esse impulso elétrico do motor, do alternador, colhem o impulso elétrico do alternador e transmite para o módulo, para o relógio dos eletrônicos, e os não eletrônicos já vai direto para o relógio, e o relógio tem essa conversão desse impulso elétrico em mexer esse ponteiro e transferir a informação para o motorista através desse painel em que rotação que o motor se encontra, ok? Até então eu acreditava que a BET, né, o meu Fiat 190 modelo F27, ano 1979, que ele fosse por cabo, porque eu vi lá no motor, ele tinha uma saída cabo como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa saída, essa flange é parafusada na polia, daqui a pouco eu vou mostrar a foto certinha, tá? E ele tinha essa saída. Essa saída é uma saída para adaptar o cabo, igual cabo de velocímetro e tudo mais. Aí eu fui falar com o Renato, e o Renato ele trabalhou a vida inteira, trabalha ainda a vida inteira com peças Fiat Fenemé, tá? Só que existe vários modelos de Fiat Fenemé, e ele também, como eu, fomos induzidos ao erro, tá? A hora que a gente viu essa saída, ele falou: ah, tá, esse é a cabo. O relógio a cabo eu não tenho, tá? Eu vou ter só o relógio elétrico. Mas o elétrico, tá? Esse número aqui, ó, é o original, 711 1801. Vocês vão ver na foto que eu vou passar para vocês do manual. É o relógio original. Aí eu peguei e falei: tá, então eu vou colocar elétrico, porque eu não vou sair da originalidade. Talvez eu vou modernizar um pouquinho, mas dentro da originalidade. E o impulso elétrico vem do alternador. E colocamos, aí eu peguei o alternador, levei no Pato. O Pato, eletricista, trabalhou muitos anos na Primorosa, e ele também junto foi induzido ao erro, tá? Vou explicar o erro junto agora. Então ele puxou um fio do alternador, colocou lá, falou: Jonas, esse é o fio que sai, que vai alimentar o relógio, o RPM. Eu falei: ok, muito obrigado. Montamos tudo. Agora o Paulo, na hora de montar, fazer o RPM funcionar, ele pegou o relógio, olhou, falou assim: cara, tá faltando um pino, tá? Nós temos aqui o pino que vem da alimentação, um pino que vem o positivo da bateria. Tá faltando um pino aqui que vai fazer a conversão dessa corrente elétrica em movimento. Mas eu vou tentar colocar aqui e tal. Começamos a montar,
E demos partida, e vocês viram nos vídeos que a gente deu partida que o RPM não funcionou. Aí eu voltei a falar com o Renato, falei, Renato, não tá funcionando o RPM. O Renato falou, não, mas você puxou o fio? Puxei. Tá, vamos, eu vou estudar, pera aí. Aí ele foi lá no manual, e aí ele viu que o Fiat 190, ano 1979, que usa esse relógio de maneira original, tá? Ele tem um funcionamento diferenciado. Qual que é uma terceira maneira de funcionar o RPM, tá? Agora eu não tenho certeza da informação, mas eu acho que é o único veículo que tem essa maneira diferenciada, o único caminhão da época que tem essa maneira diferenciada, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funciona o RPM do 190. O RPM do 190 funciona da seguinte maneira. Ele transforma o movimento que vem aqui do eixo do comando, tá, do motor. E essa flange é acoplada lá. Ele é acoplado nesse joelho, nessa peça aqui, que transmite o movimento de rotação para esse conversor, para esse, digamos, um gerador, e ele gera uma carga elétrica, tá? Ele gera uma carga elétrica que vai alimentar o velocímetro, o contagiro, o RPM elétrico. Então, na linha Fiat, tá? O único caminhão que funciona desse jeito é o 190 F27 1977, 78, 79, creio eu, tá? É o único modelo que vai funcionar dessa maneira, tá? Eu vou mostrar todas as fotos aí para vocês agora a foto do catálogo. Tá? Então, pessoal, aí a minha sorte, mais uma vez, né, é que o Renato tem essas peças. Zero, tá? Isso daqui é tudo peça original e zero. E aí eu comprei dele, então a gente vai fazer o RPM da Beth funcionar de maneira original, como o catálogo, igual o modelo, como saiu de fábrica, tá? Só que tem um porém. O motor já está no lugar, o radiador já está no lugar, a grade já está no lugar, e aí a gente vai desmontar tudo. Eu até vou deixar aí nos comentários, eu quero que vocês comentem, tá? Quem conhece, quem entende, quem já fez essa instalação, se realmente eu vou precisar tirar tudo, o radiador, para poder chegar nesse acesso aqui. Eu creio que sim, eu ainda não vi no caminhão. Ontem à tarde a gente acabou não tendo tempo de dar essa estudada, mas eu vou estudar direitinho antes de desmontar, é claro. E se vocês, os nossos amigos aí, os nossos inscritos que estiver assistindo o vídeo, saber se dá para colocar, já me avisam, já me escrevem aí nos comentários, comentem aí que aí eu não preciso desmontar, mas senão eu vou desmontar, uma para poder fazer o relógio funcionar e outra para poder fazer o relógio funcionar de maneira original. Eu poderia comprar um de Scania, adaptar lá no painel e o fio já está lá, né, e simplesmente colocar de maneira mais rápida. Mas já que eu tenho as peças novas, originais, já que eu tenho o relógio que eu já comprei, tem tudo aqui, eu vou desmontar. Se tiver que desmontar, eu vou desmontar. Não tem o preço de desmontar, aliás, que não vai ter custo, né? Porque como eu já falei para vocês, a Subra retificadora, a Subra mecânica, eles estão me dando uma assistência muito legal, muito incrível. Então provavelmente eu que vou meter a chave lá, porque não é nada técnico, não é nada terrível assim de desmontar. Eu desmonto, e aí na hora de montar, né, o problema de desmontar é a coisa mais fácil do mundo, pessoal.
O problema é montar. Aí na hora de montar, eu peço orientação, eles estão ali dispostos sempre disponíveis às minhas solicitações. Aí ou o Zé ou até mesmo o Paulo me orienta caso eu tiver alguma dúvida, tal, vão conferir tudo, né? Tudo que eu faço no caminhão, eu peço para eles conferirem e eles conferem para mim. Então não terá custo, né? Só terá a minha mão de obra, que na verdade é um prazer para mim, né, cara? Mexer no caminhão, mexer na Bet vai ser um prazerzaço. Então é assim que funciona o RPM da Bet, tá? Ele funciona, ele transforma o movimento mecânico em elétrico, tá? Diferente dos outros caminhões que ou é totalmente mecânico através do cabo, ou é totalmente elétrico vindo do alternador, né? Uma corrente que através do movimento do motor, lógico, gera-se uma corrente elétrica no alternador que alimenta o relógio. No caso da Bet, ela tem um gerador, né? Um conversor, né? Ele tem essa peça aqui, ele tem para gerar a corrente, a carga que alimenta o relógio, que transforma essa carga em informação de quanto giros o motor está girando. Interessante, né? Muito interessante. Cada vez eu me apaixono mais pelo caminhão e pelas coisas diferentes que tem, né? Então, essa é uma terceira maneira de fazer um relógio de RPM funcionar. E essa maneira eu não conhecia. Quem conhecia, que é o Renato, que é o Pato, não se lembrava, porque é muito exclusivo isso, é exclusivo de um único modelo, né? E fomos induzidos ao erro através desse começo desse mecanismo aqui, que é o que eu só tinha na época. Isso daqui é do Renato. Eu creio que lá na Bet, essa parte aqui eu tenho, né? Já está instalada, graças a Deus, senão a gente ia ter que abrir a tampa de distribuição. Então eu vou usar daqui para frente, né? E mais o relógio. Então eu vou usar aqui. Aqui vai ser conectado 2 fios que vão subir para o painel, que vão ser ligados aqui nesses 2 terminaizinhos, tá? Nesses 2 terminais que vai alimentar o relógio. Então mais um item aí que a gente consegue graças ao Renato, que o telefone dele está na descrição. Tá? Mas graças ao Renato, que tem um estoque desse tipo de peça e pôde fornecer para nós. Vou colocar o telefone do Renato na descrição do vídeo, tá? O Renato, ele não vai ter peças, o kits do motor, essas coisas o Renato não tem. Mas por via das dúvidas, passa um WhatsApp para ele, liga para ele, pede para ele: Renato, você tem tal peça do meu caminhão? Tá? Estamos falando de toda a linha Fenemê, tá? Estamos falando aí desde o D9500 até o 190 Turbo, passando pelos Fiat 140, 80, 70. Pessoal, fica à vontade, o Renato não é um cara que ele explora, ele cobra o preço real da peça, tá? Já aproveitando para falar isso, se você está pensando que eu estou pagando uma fortuna disso, tá? Eu estou pagando o preço justo, certo? Eu estou pagando o preço como se eu fosse adaptar um relógio de um outro caminhão, tá? Então o Renato, ele é um cara que ele cobra o preço da peça e não do que a peça significa para quem está comprando ela, tá? Então eu quero deixar isso muito, muito claro, tanto para vocês saberem que eu não sou um rico milionário que está investindo fortunas no caminhão, muito pelo contrário, tá? Estou investindo o suor de uma vida e pretendo ter um retorno disso. Pessoal, muito obrigado por acompanhar nosso vídeo, tá? Deixe seu like, tá? Deixe seu like, assim. Se inscreva aí no botãozinho vermelho, é de graça, tá? Não paga nada, é só clicar no inscrever-se e aí vai ter o sininho. Você clica no sininho que tá cheio com as 2 orelhinhas, que a toda hora que eu postar um vídeo você vai receber a notificação, tá? Isso é muito importante pra gente. Quando você faz isso, os vídeos vão para mais gente que curte o mesmo conteúdo, que curte esses caminhões, que curte mecânica, que curte o transporte no Brasil, tá? A gente agradece a todos e gratidão sempre!